Bem-vindo ao Contos para Noites Sem Fim, onde as histórias mais sombrias ganham vida e os mistérios mais inquietantes encontram seu lugar. Hoje, trago a vocês um relato que permaneceu enterrado por décadas, guardado em arquivos sigilosos da igreja e na memória de quem ousou sobreviver a ele. Uma história de desespero, fé e sacrifício que nos leva ao interior de Minas Gerais. Esta é a história que ficou conhecida como o Exorcismo de Esperança. No início dos anos 1990, a pequena cidade de Esperança era um refúgio tranquilo, como tantas outras no interior do Brasil. Cercada por colinas cobertas de plantações de café, ruas de paralelepípedos e casas pintadas de branco, era o tipo de lugar onde o tempo parecia andar devagar. Os moradores conheciam-se pelo nome, e as famílias dividiam histórias sob o céu estrelado. Porém, em junho de 1992, esse cenário idílico foi abalado por algo que ninguém estava preparado para enfrentar. Rumores começaram a circular. Primeiro, sobre uma menina da região que havia adoecido. Depois, sobre eventos estranhos ocorrendo em sua casa. Objetos se movendo sozinhos. Animais fugindo da propriedade. E, finalmente, gritos inexplicáveis que podiam ser ouvidos à noite. O padre Rafael, um homem em seus 40 anos, era conhecido por sua fé inabalável e por sua calma, mesmo diante de situações difíceis. Ele havia dedicado sua vida à igreja e encontrava conforto em ajudar sua comunidade com conselhos e orientação espiritual. No entanto, sua vida mudou drasticamente quando recebeu uma carta do bispo. Era uma mensagem breve, mas carregada de urgência. Possessão confirmada. Caso extremo em Esperança. Medicina e ciência falharam. Sua presença é necessária. O papel estava manchado, como se tivesse sido escrito às pressas, e as palavras pareciam ecoar na mente de Rafael enquanto ele lia e relia. Ele sabia que exorcismos eram raros e, geralmente, envolviam mais uma questão de fé do que eventos sobrenaturais. Mas algo naquela mensagem o fez hesitar. Rafael tinha mais de 20 anos de serviço sacerdotal e era respeitado por sua comunidade, mas nunca havia enfrentado um caso de exorcismo. Ele já ouvirá histórias de outros padres, relatos assustadores de possessões e rituais que testavam a fé até mesmo dos mais devotos. Apesar de sentir uma pontada de medo, decidiu que precisava ir. Preparou sua mala com crucifixos, água benta, velas consagradas e o ritual romano, um manual detalhado do exorcismo católico. Em sua mente, repetia a ideia de que, como servo de Deus, sua fé seria suficiente. Mas no fundo de seu coração, uma dúvida crescia. Chegou a Esperança pouco antes do amanhecer. A praça principal, normalmente um ponto de encontro para os moradores, estava deserta e envolta em névoa. Era um silêncio quase absoluto, como se a cidade inteira estivesse segurando a respiração. As luzes fracas dos postes lançavam sombras longas e distorcidas nas fachadas das casas. Rafael esperava ouvir os sons normais de um lugar como aquele: o canto de um galo, o movimento das carroças, as vozes dos primeiros trabalhadores do dia. Mas não havia nada. Apenas o som abafado de seus próprios passos e, finalmente, uma voz. João, um agricultor local, aproximou-se dele com uma expressão de cansaço que parecia carregar décadas de sofrimento. As roupas de João estavam gastas, sujas de terra, e ele segurava um chapéu nas mãos, torcendo-o nervosamente. Padre, começou ele com uma voz rouca, quase um sussurro. Minha filha, Camila. Algo tomou conta dela. Não é mais minha menina. É um pesadelo que não tem fim. A hesitação em sua voz era evidente, como se falar sobre o que estava acontecendo tornasse tudo ainda mais real. Ele baixou o olhar, evitando encontrar os olhos de Rafael. Estamos todos com medo. Ela grita à noite. Mas não são os gritos dela. Enquanto seguiam pela estrada de terra, Rafael percebeu que o silêncio ao redor era antinatural. Não havia sons de animais, nem o farfalhar das folhas ao vento. Era como se o mundo ao redor tivesse parado. Ao longe, o casarão da família de João destacava-se no topo de uma colina, cercado por plantações de café. Era uma casa grande, construída com pedras, mas claramente abandonada pelo tempo. As janelas estavam quebradas em alguns pontos, e o telhado parecia desmoronar em certos lugares. Uma estranha aura parecia emanar do lugar, uma sensação de desconforto que Rafael não conseguia ignorar. Assim que entrou, foi atingido por um cheiro forte, uma mistura de podridão
enxofre e algo metálico que ele não conseguia identificar. O ar dentro da casa parecia mais denso, dificultando a respiração. Na sala de estar, viu um altar improvisado. Havia imagens de santos, crucifixos, terços espalhados e velas já derretidas. Era evidente que a família havia feito de tudo para proteger o lar e a jovem que estava no andar de cima. Ela está lá em cima, disse João, apontando para a escada com uma expressão de pavor. Mas, padre, tome cuidado. Não é minha filha que o Senhor vai encontrar. Subir os degraus foi como entrar em outro mundo. Cada passo parecia ecoar de forma sobrenatural, e o ar ficava mais pesado a cada metro. Quando finalmente abriu a porta do quarto, Rafael sentiu o coração parar por um momento. Camila estava deitada na cama, mas seu estado era perturbador. Ela estava amarrada com correntes que marcavam profundamente seus pulsos e tornozelos. Apesar disso, seu corpo se contorcia de maneira violenta, como se fosse controlado por algo invisível. Suas unhas estavam quebradas, e marcas profundas riscavam as paredes do quarto, formando símbolos que pulsavam como se tivessem vida própria. Seus olhos, que antes eram castanhos, estavam completamente negros, e quando ela olhou para Rafael, um sorriso distorcido tomou conta de seu rosto. Você veio para morrer, disse ela, mas a voz que saiu não era humana. Era gutural, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Rafael segurou o crucifixo com força e começou a recitar as primeiras palavras do ritual romano. Exorcizamus-te, hominis imundus spiritus. A cada palavra que ele dizia, Camila gargalhava de forma selvagem, e o quarto parecia reagir. O chão tremia, e objetos ao redor começaram a se mover sozinhos. Uma cadeira foi lançada contra a parede, espatifando-se em pedaços. As velas do altar apagaram de repente, mergulhando o quarto em uma escuridão opressiva. Rafael continuou o exorcismo, mesmo com o ambiente ao seu redor parecendo cada vez mais hostil. Ele percebeu que a entidade estava usando não apenas o corpo de Camila, mas também o espaço físico para atacá-lo. As paredes tremiam, símbolos estranhos surgiam gravados na madeira como se uma mão invisível os desenhasse. Camila começou a gritar, mas sua voz parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. O padre tentou se concentrar, segurando novamente o crucifixo, mesmo que ele estivesse quente o suficiente para queimar sua palma. Deus é mais forte que você, disse ele, com firmeza na voz. Mas, em resposta, a entidade apenas riu. Seu Deus não tem poder aqui, retrucou, em uma mistura de línguas que Rafael mal conseguia entender. Quando finalmente conseguiu completar a primeira parte do ritual, Camila desmaiou. O quarto mergulhou em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som da respiração ofegante de Rafael. Ele aproveitou o momento para observar mais de perto as marcas nas paredes. Os símbolos não eram familiares, mas algo neles parecia pulsar, como se ainda estivessem vivos. Ele sentiu um calafrio, mas sabia que precisava continuar. Ao descer as escadas, encontrou João e Maria na cozinha, sentados em silêncio, segurando as mãos um do outro com força. Ela está pior? Perguntou Maria, os olhos vermelhos de tanto chorar. Não há uma resposta simples para isso, respondeu Rafael, sentando-se à mesa. O que está em Camila não é um espírito comum. É algo antigo, algo que parece ter uma ligação direta com este lugar. João me contou sobre a estátua que Camila encontrou. Onde exatamente ela está agora? João olhou para Maria, hesitando. Padre, nós tentamos nos livrar dela. Queimamos, mas as chamas se apagaram sozinhas. Jogamos no rio, mas, às vezes tenho a impressão de que ela ainda está lá. Rafael franziu o senho. Ele sabia que objetos amaldiçoados podiam manter conexões com as entidades que os criaram, mesmo que fossem destruídos. Precisamos investigar o lugar onde ela foi encontrada, disse ele. Algo foi invocado lá, e é possível que seja a origem de tudo isso. Na manhã seguinte, Rafael acompanhou João até a floresta próxima à casa. O caminho era estreito, cercado por árvores tão altas que bloqueavam a maior parte da luz do sol. O silêncio era quase absoluto, como se a natureza tivesse se retirado daquele lugar. Quando chegaram ao local onde Camila havia encontrado a estátua, Rafael sentiu um peso no ar. Foi aqui, disse João, apontando para uma área onde a terra parecia mais escura, quase enegrecida. Rafael se ajoelhou e examinou o solo.
Havia algo estranho ali, como se a terra estivesse contaminada. Em volta, troncos de árvores estavam marcados com símbolos talhados, formando um padrão circular. Este lugar foi usado para um ritual, disse Rafael, mais para si mesmo do que para João. Ele reconheceu alguns dos símbolos de seus estudos, mas outros eram completamente desconhecidos. O que quer que tenha sido feito aqui, abriu uma porta para algo que não deveria estar neste mundo. Rafael recolheu amostras do solo e tirou fotos dos símbolos com uma pequena câmera que sempre carregava consigo. Sabia que precisaria consultar textos antigos para entender melhor o que estava enfrentando. Naquela noite, o exorcismo continuou, mas as manifestações se intensificaram. Camila começou a flutuar sobre a cama, e sua voz agora parecia um coro de dezenas de vozes, todas falando ao mesmo tempo. Você está atrasado, Rafael, disse uma delas, com um tom sarcástico. O portal já está se abrindo. O quarto começou a tremer novamente, e Rafael sentiu uma pressão crescente em sua cabeça, como se a entidade estivesse tentando invadir sua mente. Ele fechou os olhos por um momento, recitando mentalmente uma oração de proteção, antes de continuar com o ritual. Usando o óleo consagrado, Rafael desenhou um círculo ao redor da cama de Camila, reforçando a barreira espiritual entre ela e a entidade. Mas a cada palavra recitada, ele sentia como se estivesse puxando a entidade para fora à força, e a resistência dela era brutal. Você não entende o que está enfrentando, disse a entidade, rindo. Eu sou mais antigo que o tempo. Eu sou o vazio entre os mundos. Você não pode me deter. Rafael ignorou as provocações, continuando a recitar as orações do ritual romano. Ele sabia que o poder da fé era sua maior arma, mas também sabia que enfrentava algo além de sua compreensão. Quando o ritual chegou ao seu ápice, símbolos começaram a aparecer novamente nas paredes, brilhando em um vermelho intenso. O chão do quarto começou a rachar, e uma energia escura começou a emanar do corpo de Camila. O portal está se abrindo, rugiu a entidade, enquanto o vento no quarto se tornava tão forte que derrubou os móveis. Rafael sabia que precisava tomar uma decisão drástica. Ele se lembrou de um texto antigo que havia lido em seus estudos, um ritual de selamento que exigia um sacrifício pessoal. Ele hesitou por um momento, sabendo que isso poderia custar sua vida, mas a visão de Camila, uma jovem inocente, o fortaleceu. Com uma faca consagrada, Rafael fez um pequeno corte na palma de suas mãos e usou o sangue para reforçar os símbolos no círculo ao redor de Camila. Enquanto recitava palavras de selamento, sentiu sua energia sendo drenada. A entidade rugiu em fúria, e Rafael foi arremessado contra a parede, mas continuou. Com um grito ensurdecedor, a entidade foi sugada de volta ao vazio, e o quarto mergulhou em um silêncio mortal. Camila caiu na cama, inconsciente, mas viva. Rafael, exausto e ferido, sabia que havia selado o portal, mas sentiu que uma parte de sua alma havia sido levada. Dias depois, a casa foi demolida, e o terreno foi coberto com concreto consagrado. Camila sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Décadas depois, já idosa, Camila voltou ao local com seu neto. Quando passaram pelo antigo terreno, o menino apontou para as árvores. Vó, quem é aquele homem lá? Camila olhou, mas viu apenas sombras. Sentiu o gosto metálico de sangue na boca e soube, naquele instante, que Rafael ainda estava lá, guardando o portal que ele próprio havia selado com sua vida. Gostou dessa história? Então não se esqueça de curtir, comentar o que achou e se inscrever no canal Contos para Noites Sem Fim. Compartilhe com amigos que adoram um bom suspense. Afinal, alguns segredos nunca deveriam ser revelados.